Continuando falando da professora Silvia Marques, que é uma apaixonada pela ação docente, gosta de ser professora e se esmera dia a dia nesse processo. Pinota por múltiplas vias para se qualificar. Doutora em Sociologia, mestre em Cultura Visual e especialista em instituição cultural. Tem gosto especial por devaneios feministas, fazendo das imagens reflexão existencial vinculada ao argumento para aprender, comungar e sentir ideias da Universidade Federal do Amapá, especificamente na formação de professores em artes visuais. Atua ostensivamente nos temas processos educativos em arte, políticas sociais, feminismo, estéticas urbanas e o agora. Obrigada, professora. Professoras, passa a palavra. Eu gostaria de falar alguma coisa também antes de iniciarmos, inclusive para a gente combinar um pouquinho a respeito da mediação. Eu não estou vendo as gurias aqui. Cadê? Aqui. Boa tarde, meninas. Um prazer tê-las aqui. Obrigada muitíssimo por terem aceito o convite. Minhas amigas, colegas de vida acadêmica, parcerias para tudo. Muito, muito, muito obrigada. Eu acho que só o mini currículo de vocês já dá o tom do que vai ser a nossa conversa de hoje, e acho que vai ser não apenas agradável, como também vai tocar em alguns pontos que a gente tem debatido significativamente durante a aula, principalmente no que diz respeito à questão de uma academia que consiga falar sobre coisas de uma forma mais interessante, menos formal, isso sem perder o rigor acadêmico, mas que nos aproxima cada vez mais da docência, da escola, das questões que dizem respeito a isso, mas que fazem parte muito, ou que se nutrem muito daquilo que efetivamente acontece nos ambientes de ensino-aprendizagem. Não foi por acaso que foram nomes sugeridos para estar aqui, e eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo. Agradeço muitíssimo, então, a participação de todo mundo e das duas professoras. Só queria saber se vocês querem que faça as perguntas durante a fala, se querem que seja depois. A gente tem aproximadamente uma meia hora para a fala de cada uma, e eu não sei se... Eu gostaria depois, porque eu me organizo melhor as ideias, porque eu sou um pouco atrapalhada, assim, aí... Então, fazemos depois, eu e a Liz vamos anotando aqui, as questões também estão aparecendo aqui ao lado, e daí depois a gente começa uma conversa. Quem gostaria de começar das duas? Vamos fazer para o ímpar? Vamos por ordem alfabética? Ai, não, já ia dizer que esse critério não seja a ordem alfabética, porque senão, né, eternamente sou eu. Sacanagem. Eu posso começar devido... Porque eu estou com medo. É verdade. Eu estou com um pouco de medo da chuva, porque aí eu também estou no celular, aí o celular vai com os dados móveis também me permite entrar por outro lado, por outra janela, né? Aí, então eu posso iniciar. Tá ótimo. Então tá. Começamos com a Silvia. Silvia, eu tenho aqui... Oi? Você vai fazer compartilhamento de tela? Vou, mas tem aqui, um aluno que me ajuda nessas coisas. E ele está aqui na sala conosco? Um amigo. Ele está na área, está na sala. Qual é o nome Matheus. Tá, Matheus Anjos? Matheus. Isso, é um anjo. É meu anjo, é esse mesmo. É ele. Eu vou torná-lo também. Carrega anjo até no nome. Para ele fazer a apresentação de tela, tá? Bom, enquanto a gente vai arrumando as questões técnicas, eu vou para os agradecimentos, né, que é o ritual sempre primeiro, para a gente começar na dimensão xamântica, né, de sala de aula, para a gente começar a entrar nessa atmosfera. Agradeço muito, né? É sempre surpreendente quando eu recebo esses convites. Eu digo surpreendente porque, estando tão perto, né, e ao mesmo tempo tão longe,
porque nós nos conhecemos há alguns anos atrás e a nossa empatia, Ju, Aline, de algumas cervejas e gatos, a gente hoje está aqui nesse teretetê de conversa, né? Então, é sempre muito bom. E, hoje em dia, os meus interlocutores vêm justamente daí do Sul, né? Então, eu sou grata demais, né, a esse lanceamento do Equador, né, com o sul do país. Então, eu fico muito contente e esperando que, em breve, a gente possa aqui pescar vocês aí do sul para cá, para o Rio Amazonas, né? Bom, eu trago para vocês, para a gente conversar, eu fiquei muito pensando, então, o que é que eu iria falar, né, a respeito, especialmente sobre o tema que é a mesa. E aí, como viram, eu comecei logo por um currículo. A Aline botou lá um currículo, eu digo, eu vou inventar também, igual a Aline, não vai ser aquele igual do currículo Lattes, que eu tenho ódio. Inclusive, eu vou botar aquele no currículo Lattes, né? E aí, assim, porque tira a gente um pouco de tempo dessa dimensão acadêmica, sem citar as nossas possibilidades cognitivas, intelectuais, né? Mas eu fiquei pensando no tema, sobretudo, falar o quê? Né? Nesse momento, onde a gente tem pouquíssimos dados ainda, embora os professores já estão falando dos problemas mentais dos professores nesse retorno, né? Dos alunos, das escolas, mais uma vez, sucateadas, né? Mas eu tenho muito medo dessas reflexões, porque elas são muito ainda prescritivas, né? E aí eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer? Então, tá o slide aí, Matheus, para a gente poder ver a primeira imagem. E eu trago essa primeira imagem, né, com uma dificuldade que a gente tem enquanto professor de formação, né, de falar sobre a formação. Especialmente não é falar sobre a formação, mas é falar sobre a nossa prática enquanto professor. Porque a gente tem muitas referências de como deveria ser, mas a gente poucas vezes fala a respeito de como a gente é. Então, eu trago essa imagem, que é um auditório para questões delicadas, né? Eu esqueci o nome do homem, nem botei, do artista. Eu não tenho essa mania muito não de botar o nome do artista, eu vou pegar. Guto Lacasse, o Remígio ali, chutou ali para mim, deu uma cola. Então, eu adoro essa imagem, já faz algum tempo que eu trabalho com ela para justamente falar da formação de professores desde o meu mestrado, né? Porque é uma questão muito delicada. E, às vezes, nós, como formadores, a gente pouco fala ou tem com quem falar sobre a nossa ação pedagógica, educativa na formação. A gente acha que está tudo bem, parece que é blindado, né? Então, eu escolho esse, porque é difícil de falar sobre isso, né? Mas eu trago, junto a ela, uma indignação de tratar, né, essa formação de professores. O estado de indignação que a gente, professor, deveria constantemente nutrir nas nossas vidas. Digo, como professor de universidade, de formação de professores, mas também colocar em pauta a indignação que nós temos diante das relações docentes, mas, sobretudo, das relações que a gente tem com a sociedade e a escola. Parece ainda que as imagens que a gente trata dos professores, elas, embora, no meu ponto de vista, ainda sendo muito prescritiva, do professor bom, do professor criativo, do professor que tem os desafios para encontrar, esse imaginário, né, ou essa imagem, ela cola nas subjetividades dos alunos, que os torna e nos torna refém. Então, eu acho que é a minha intenção, especialmente quando essa intenção, de fato, no meu ponto de vista,
anestesiar os ânimos mais viscerais e orgânicos do animal que nós somos. Então, a gente fica dizendo a romantização do ensino. Aprisionar em desafios é não contar com os instintos, a percepção aguçada, o faro, o sentir que em determinados lugares há perigo. A gente diz, o professor está sendo desafiado a todo momento, mas para que ele supere o desafio, é preciso que ele seja criativo. Professor usa a criatividade. Ora, a criatividade como um brilho para nos distinguir de outros animais ou para entreter a sociedade que nos resume a mágico de enganação. Então, qual é essa linha que a gente segue, né? A escola, né, assim, ela diz assim, a escola é ruim, a escola tem faltas, a escola tem defeitos, as escolas têm mazelas, entretanto, sem ela é pior. Vocês já viram, assim, é igual aquela coisa, né, assim, meio machista, né? Com ele é ruim, mas sem ele é pior. Então, ou dizendo assim, professores são heróis que não usam capas. Agora está na moda isso aí nos memes da internet, né? Agora questiono. Para os governantes, a noção de criatividade parece não aplicar-se, pois eles estão isentos da condição criativa. Sempre há uma falta, sempre falta dinheiro, sempre falta uma desenvoltura para eles fazer o que é o serviço deles, né? E é uma explicação tosca para falar desse gerenciamento de políticas e dinheiro público. Penso que eles, os governantes, estendo aí a secretaria, departamento de graduação, departamento de universidade, pós-graduações, pós-reitoria, inclusive os pais, eles dizem que os professores criam um jeito de fazer. Até porque são heróis, são desafiados e são criativos. Então, porque eles estão ocupados com outras coisas. Os professores se coloquem para resolver essas questões aí da escola. Eu acredito, né, que essas pessoas vão ver as coisas que o alcance da gente está impróprio, que a gente não consegue fazer. E eu pergunto, os desafios do passado, antes dessas aulas do MIT, foram superados? Merenda? Restaurante universitário? A docência com bolsa? Estágio supervisionado com bolsa, como nós temos na medicina, como nós temos em outros cursos? O que é que nós estamos fazendo? Então, falta tudo na educação, nas escolas, e aí eu também digo na universidade, né? E aí a gente estamos acreditando em ser desafiados em criativos. O papo ainda é esse, ou a imagem ainda é essa, né? Essas duas perspectivas, para mim, não colam mais. Essa é uma construção social do olhar da ação docente, ou seja, essa é uma construção social do olhar que a gente chama na cultura visual por visualidades. Essas visualidades sobre a docência, elas vão sendo construídas ao longo do tempo, né? Mas não só por imagens figurativas, também pelas ações dos professores dentro da universidade. Por isso que eu digo, é muito falar sobre o nosso lugar de produtores de visualidades, né? É corriqueiro quando um professor realiza um trabalho de relevância, não que todos não tenham essa atividade, mas eu digo aqueles que aparecem, né, que tem mais, que foi, não sei porquê, aparecem mais na mídia ou em alguns prêmios, eu não sei. Então, até é um motivo de fazer pesquisa sobre isso. Por que determinados projetos eles se apresentam como exemplos e modelos e outros não?
porque os professores fazem muito na sala de aula. Aqui eu falo especificamente do professor da educação básica, né? Porque, mais uma vez, parece que nós, professores da universidade, estamos blindados por um imaginário, né, assim, meio mágico, de que lá tudo funciona, que tudo é massa. Então, eu digo aqui que, quando esses projetos aparecem, logo os órgãos institucionais entram em cena. A exemplo são números de alunos que passam no vestibular da escola pública. Então, a gente vai ver agora aí o Enem pelas ruas da cidade dizendo: professores, a escola tal aprovou tantos alunos da escola pública, né? Então, ou se não, quando esses alunos das escolas técnicas... Minha gata chegou para a hora. Quando alunos de escola técnicas, eles são reconhecidos, são capturados pelas empresas para fazer algum tipo de tecnologia, né? Ou ainda aqueles professores de artes que ganham prêmio, pintando um muro, fazendo não sei o que mais lá, né? Que a gente conhece bem. Então, o poder público, ele vem logo, atrela-se à imagem de relevância, criam nota na TV, entrevistam, fotos e mais fotos, publicações, né? Aí, a cereja do bolo. Aí eles dizem assim: devemos isso aos professores, que são heróis e superam os desafios inesperados. Como assim, cara pálida? Volto ao bolo. Somos a cereja do bolo? O que, de fato, faz a cereja do bolo? Que relevância tem a cereja do bolo no sabor, na textura, volume e estética do bolo? Não sei se vocês, mas eu não quero ser... Aí, porque está gravando, a gente não pode, né? Não quero ser cereja nenhuma. Essa breve introdução, né, vai permear, né, essa minha indignação perpétua de reflexões sobre o tema, a cultura visual como caminho para a criação de uma docência. Os estudos visuais, como articuladora de modos de ver, pois considera que as visualidades são modos de construção socialmente, faço uso desses estudos para reconfigurar, deslocar modos de vermos a docência. Os caminhos que tenho utilizado são os rituais. Só que esses rituais, eles precisam ser aglomerados. Eles precisam de gente para aglomerar. É festa, é celebração, é dança, é bebida, é festa. Então, como fazer isso numa pandemia? Né? E aí, eu digo que esses discursos, né, que eu venho de encontro, em confronto mesmo com o discurso, como professores críticos, criativos, imaginativos, conscientes, afetivos e tantas outras visualidades que costumeiramente teóricos em nossas mentes se impregnam. Portanto, esses termos, essas palavras, elas não entram na minha sala de aula, nem tampouco nas minhas questões para perguntar o que o professor pode vir a ser. Vivo em eterna vigilância com essas palavras. Elas estão, de fato, na minha intencionalidade educativa. O que me interessa é a minha intenção e não o meu discurso. Assim, eu realizo aulas como rituais. Pouco falo, embora evocando, enunciando, né, algumas ideias para os alunos. Pode passar, Matheus? Aí eu venho dizer que a cultura visual, né, essa coisa, os rituais que elabora e pulveriza, né, para que os alunos possam fazer sinapses, né, para fazer essas coisas. Eu convidei todos os alunos, mas eu estava ali no início dizendo, Aline, nós estamos na semana de TCC. Quando vocês me convidaram lá no ano passado, eu digo, opa, vai ser bom.
o nosso semestre de 2021 termina amanhã. Os alunos estão enlouquecidos, e eu também. Estou, assim, 2, 3 bancas durante o dia, nessa semana toda. Eu estou, assim, exausta. Né? E eu penso que os alunos também, eles não estão aqui, alguns estão, mas, infelizmente... E é essa oportunidade de tratar da cultura visual, né, é que me apetece para me alimentar e continuar nessa jornada, embora doida para me aposentar, que meus cabelos não mintam, tingido de tempo, eu já doida para me aposentar. Então, aí começa, nessas coisas de rituais e da cultura visual, as sinapses, né, que eu quero provocar, clarear, outros espaços de sala de aula e de docência. Então, no título do chamamento, eu acrescentaria a cultura visual como caminho para a indignação, criação de uma docência. Eu digo aos alunos, quando eu chego na aula, a gente vai tocar fogo na sala de aula. Os alunos, vamos, Cristo, professora, como assim? Já com um molotov na mão, né? Mas eu disse assim, como é fazer isso? É justamente acessar as subjetividades pela cultura visual como um caminho de que construa outras docências, né? Eu tenho... Mãe. Pode passar? Pode passar, Matheus. Então, aí, a gente não se preocupa em dizer, deixa de birra que teus alunos já estão na tua espera. Eu não quero, então, como é que a gente vai voltar agora? Alguém perguntou isso para a gente? Durante a pandemia? Né? Até agora eu ainda não vi um chamamento para os professores. Todo mundo está preocupado com o aluno. Mas alguém se preocupou em dar um material? Os nossos computadores aqui, foi o governo, né, federal que nos deu, ou o governo estadual, ou o governo privado que deu os nossos aqui ventiladores para o cabelo espetacular na live. Foi o governo, né, que deu. Nós temos equipamentos, nós temos apoio técnico. Eu estou com o meu apoio anjo aqui técnico para ajudar, porque eu não sei mexer nisso. Parece até uma afronta ou vergonhoso um professor dizer que não sabe mexer no Meet ou no Zoom. Alguém está preocupado? E a gente quer ir mesmo, de fato, para a sala de aula, correndo risco, tudo. Eu, com 52 anos, vacinada, mas eu não tenho a mínima segurança de o que fazer numa escola que foi pensada para enclausurar todo mundo junto, num ar-condicionado no norte do país, onde a gente não respira um ar de brisa, porque a Amazônia é tropical, quente, úmido, abafado. A gente precisa de ar-condicionado em todos os lugares. A universidade não está preparada para isso. Não, mas a gente tem que ir. Né? É a sua função, né? Pode passar. E ainda temos o questionamento, né? Que agora tem dado que o técnico é a única pessoa que eu conheço que tem respeito pelo professor, é o técnico de futebol. Entretanto, se ele perde uma partida em seguida da outra, ele é demitido. Isso dá outra pesquisa. Então, por que se ele perder, ele vai ser demitido? É um professor que sabe tanto. E por que ele é chamado dessa maneira? Pode passar? Essa aqui é só um exemplo de uma aula presencial, né? Está na universidade, as mitologias da Cobra Grande, aqui no Amapá. Então, a gente, com os alunos, tanto na formação, e a gente levou isso para a escola básica, no estágio supervisionado, era todo mundo embaixo da Cobra Grande, fingindo, né, evidente, brincando, performando, se aglomerando, se curtindo e aprendendo, né, que aí nós estávamos dentro dessa atmosfera amazônica da Cobra Grande. Né? Não vou contar a história, porque eu tenho mais a coisa assim para além. Pode passar, Matheus?
Pode passar? E aí eu comecei numa... Olha que ficou massa isso, gente. Adorei. Matheus, eu quero um print disso aí, que é já... Eu comecei a trabalhar, porque minhas aulas são de aglomeração, literalmente aglomeração, né? Como eu disse. Então, eu não tinha como fazer isso nessa tela. Era um sofrimento muito grande. Eu sofri muito, ainda estou sofrendo, né, sobre isso, mas eu comecei a fazer atividades, né, eu e os meus alunos, para que eu me sentisse menos ruim, porque os alunos eles não abriam a tela, até porque não é nem por malvadez ou que quer perseguir ou porque não quer assistir a aula do professor, né? O Brasil tem um problema seríssimo com a internet. Nós, professores, outro problema sério. E os alunos, então, muito maior. Nem todo mundo tem equipamento, nem todo mundo tem as coisas para fazer. Como é que dizem que isso caiu? Na minha cabeça, eu digo, agora desafie. Então, eu pedi assim, rapidinho, para que todos os alunos brindassem com que eles tivessem uma aula. Eu não fiz nenhuma análise sobre isso ainda, tá, gente? Isso aqui, eu estou falando, como disse desde o início, são minhas ações enquanto professora. E eles vinham e faziam essas intervenções. E sempre, tanto no presencial quanto no virtual, eu faço os exercícios com o aluno, né? Pode passar, Matheus? E aí, depois que eu abri a tela, a gente começou a desenhar no corpo, né? A desenhar no corpo e mostrar essas partes do nosso corpo que as pessoas queriam ver, e a gente conversava, né? Aqui foi uma aula que eu desenhava as coisas, um olho, né? E aí eles desenharam também, e aí a gente conversava, eu dizia, tá bem, não tá? Eles colocavam o olho e dizia que não estava gostando e chorava, enfim. Era um modo que eu estivesse mais junto deles, dentro da sala de aula, invisível, né? Pode passar, Matheus? A outra coisa que eu fiz foi justamente começar a criar imagens no Instagram, né? Que provocasse dizendo, ou representando que a minha indignação, que a aula era para além do mito. Eu tenho horror desse mito, eu tenho horror das salas virtuais. Me adoece, embora elas nos proporcionem certas interações que até então a gente nem pensava, de tão criativo que a gente é, né? Mas, por exemplo, eu não estaria aqui com vocês se não fosse essa aula mais próxima, que eu quero estar em outras, e vocês vão vir aqui em outros momentos, também presencial, mas que a internet ela proporciona isso. Mas você ficar 2 anos sem a menor condições, dentro de uma proposta salvacionista e para dar um jeito, para entreter, para ser a cereja do bolo na educação, aí isso já é demais. Pode passar, Matheus? Porque trabalhar dentro de casa, que é minha casa, minha sala, né? Eu tenho coisas para fazer. Virou um inferno a vida dentro de um professor dentro de casa. E olha que eu tenho um espaço específico para trabalhar, eu tenho 2 telas, eu tenho um computador, eu tenho celular, que eu comprei. É meu, do meu uso, inclusive do meu salário, que está defasado. Eu comprei, mas eu tenho outras. Eu preciso bordar com a minha mãe, eu preciso ler os meus livros, eu preciso regar minhas plantas, eu preciso pôr as minhas roupas no varal e apreciar aquela estética que é tão minha cotidiana. Né? Outra coisa que eu fiz foi... pode passar, Matheus? Eu não comecei a criar... Só um pouquinho, segura aí, tá, Matheus? Eu não comecei a criar coisas de sala de aula, tá? A minha coisa foi imagem dentro da sala de aula com os alunos. Eu não mandava eles fazerem e depois trazer para mim, não. Isso a gente já faz muito e muito bem no presencial. Eu participava das aulas. Então, uma coisa que eu fiz, correr atrás do povo que está fazendo. Arte em trânsito, os professores mandavam atividade, eu colava isso no meu planejamento. Arteversa,
eu colava isso, porque eles faziam um monte de atividade, eu ia a seminários, lives, né? O LEAV, né, que é o Laboratório de Artes Visuais da Estadual, Aline, Ju, me ajuda aí que eu não lembro mais o nome todo. O ERGS A UERGS, exato. Montenegro. Né? Estadual do Rio E Grande do Sul. pronto, a Arte em Trânsito, Arteversa, esses foram os links que eu fiz para que os alunos pudessem. Então, eu fiz os exercícios que a galera desses sites mandava, porque, primeiro, eu pensei, se tem gente fazendo, para que eu fazer tudo de novo? Né? Não adianta. Então, eu fazia isso, divulgava o trabalho e a gente conhecia pessoas que até então a gente não conhecia. Mas vamos partir para como foi minhas aulas para a gente finalizar. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês que eu realizei com os alunos no estágio supervisionado da Universidade Federal do Amapá. Como trabalhar, né, com estágio supervisionado, gente, com 100 alunos. 100 alunos no WhatsApp. Eu não sei qual é a realidade de vocês. Mas aqui no Amapá e alguns estados que eu tenho notícia, era assim, era no WhatsApp. Porque os alunos não tinham tempo, não tinha como acessar no Meet e ficar paradinho, escutando, bem lindo, mesmo com a tela fechada. O celular era da mãe, que saía para o trabalho, eles não tinham. Então, para vocês terem uma ideia, foi isso. Então, o conteúdo na época que eles estavam ministrando na escola, era arte indígena. Aí casou super bem, porque é o que eu amo, adoro trabalhar essas questões, tanto filosóficas quanto epistêmicas do povo ameríndio, né? E aí a gente começou a pensar, e aí eles montaram, os alunos de artes visuais, um primeiro vídeo, expressamente informativo, para o WhatsApp. Pode passar, Matheus, esse vídeo para a gente ver. São vídeos pequeninos, né? Que proporciona rápido, 100 alunos no WhatsApp. Imagine o pobre do professor, o pobre do estagiário, com essa carga de memória dentro de um computador. E imagine bem um professor sem saber disso. Artes visuais é bom porque os alunos, eles, né? Eu digo, menino, como é que vocês fizeram isso, hein? Aluno, eu digo sempre, é uma peste. Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo, Matheus? Tá beleza. Primeiramente, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui com vocês. E eu não uso muito o Zoom, então é um pouquinho dificultoso também para mim. Então eu vou acabar testando o áudio junto com vocês aqui, para ver se vocês estão escutando ou não o som do vídeo. Matheus, uma sugestão é deixar o seu microfone aberto, e daí a gente consegue ouvir. Ok. Tá escutando? Não, sem som, Matheus. Ainda sem som? Sim, ainda sem som. Sim, sem som. Sem som, Matheus. Sem som. Elaine, quando a gente faz o compartilhamento de tela, não tem uma opção diferente, assim, para quando é vídeo?
Eu não costumo usar tanto Sim. também o Zoom. Eu não sei se o Matheus está com fone de ouvido, tá? Se ele tiver com fone de ouvido, a gente não vai conseguir escutar realmente. Sim. Eu não sei se ele está me ouvindo. Eu também tenho dificuldade na tecnologia, como a Silvia. Amanda, talvez ela tenha razão, talvez começar de novo e compartilhar só o vídeo. Consegue fazer isso? Sair e compartilhar só o vídeo? Matheus. Eu mandei aqui um WhatsApp para ele desligar, Matheus, e retornar de novo para ver se a gente consegue. Enquanto isso, eu vou dizendo a parte didática, né? Como eu fiz esse trabalho junto com eles, né? Eu sendo a professora da formação, em nenhum momento eu me encontrei com eles, né? Em nenhum momento, e é isso, né? Porque tenho 23, 25 alunos, né? E aí a gente falava à noite. Depois da aula, depois pode. Agora vai. Sem som, Matheus, ainda. A gente percebeu aí, quando tiver o som, né? Era uma brincadeira que estava rolando no volume 100%, mas a gente não escuta aqui não, Matheus. Em nenhum instante. Não sei se eu passando, aqui eu também tenho esse vídeo, não sei se eu passando, se você me dizer os passos aí, eu posso também fazê-lo, Matheus. Porque eu estava quase preparada para o outro. Quando eu vi, eu disse, valha-me Cristo, é outra plataforma. Né? Então, a gente pensou, eles fizeram esse pensamento, me contando, né, porque estava num estágio com outro professor, que tinha uma brincadeira rolando no Instagram, que era, para além do Stories, você sabe o que é da vida? E fora do Stories. Né? Então, era isso, 2 minutos no WhatsApp para eles dizerem. Tratar sobre essas questões de chamar índio ou indígena, que a gente ainda tem o hábito de chamar índio, as pessoas, eles são indígenas, por uma série de políticas que a gente precisa trabalhar. Né? Então, imagens fixas, mas em movimento, como desenho, né? Informações históricas, informações contextuais, para que eles pudessem trabalhar as suas impressões sobre indígenas, até porque a gente acha que os indígenas eles não existem no urbano, né? A gente acha que ainda é só na mata, que a gente não tem ligação com eles, e aqui no Amapá, então... Agora. Fora do story, tu já te ligou em índio indígena? Tu tá ligado que antes não passava de preguiçoso, um personagem onírico, selvagem, bicho um pouco curioso. Mas mal tu sabia que acima de tudo ele era manhoso. Tu acha mesmo que eu ia falar disso uma hora dessa? Te liga, deixa de ser leso. Que viagem é essa, velho? Égua, tá pegando tudo. E aí passou, e parou nas tintas, nas flechadas, nas danças da chuva, nos anel de coco de Tucumã. Ei, te liga que eles não estão mais na sexta fazendo pinturinha não, mano. Tem muita coisa, muita história, muita caminhada, muita atividade, tá ligado? Então, mas agora as cartas vão ser colocadas na mesa, vai ser o certo pelo certo e o errado ficar pra trás. Tu tá emoscando se tu pensa que ele tá só na aldeia, tu é gatinho sim. Ele tá rodado, tá ligado? Se pensar, ele é mais moderno que tu, com iPhone na mão e Nike no pé, mano. E tu com o teu Samsung aí que caiu ontem no chão e pra gravar áudio, trava que só a peste.
Nossa, que trabalho legal. Meu Deus. Vocês vejam que a linguagem é totalmente diferente, né? É rápida, com alguns termos regionais que, né, que a gente vai reconhecendo, mas, enfim, essa foi a primeira, né, inserção para trabalhar essas visualidades indígenas. Já o segundo momento, aí sim teve uma... Desculpa te interromper, só queria te pedir para apurar um pouquinho, porque acelerar, o adiantado, né? Da hora agora. Isso. Ok, então eu só vou mostrar mais um, tá bom, né, para a gente finalizar, que esse eu tive uma participação mais efetiva, né, porque era isso. Depois que a gente pensava a aula, lançar para os alunos, tinha que vir à noite para mim e montar as coisas. Isso era bem complicado. Então, como foi esse exercício? Os alunos pediam capturas de imagem de recortes do corpo dos alunos, das impressões dos pais, de recorte, colagem, se eles tinham alguma. E aí a gente trouxe e montou um vídeo apresentação, para que a gente pudesse discutir novamente em aula. Isso aqui é o fechamento. Aquele primeiro vídeo foi a informação, e esse segundo foi uma produção desse artefato visual, né? Pode passar, Matheus, e aí a gente conclui. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Silvia, seu microfone. Essa é a minha contribuição de como eu venho trabalhando nessa seara que é a docência, e agora nesse formato que nos enclausura, mas mesmo nos enclausurando, a gente ainda tem forças para sair, se a gente tiver gente com a gente, mesmo que seja nessas telas. Obrigada, gente. Ai, coisa boa te ouvir. Que lindo. Obrigada, Silvia. Ai. Bem, como a gente tinha combinado, vamos deixar então para o final as questões, né, e o diálogo. E agora então convido a Aline para fazer a fala dela. Aline? Cadê? Ali. Tô aqui, peraí, só deixa eu fechar uma janelinha aqui das mensagens que eu estava lendo os comentários das pessoas. Estão me ouvindo bem? Está muito baixo? Não, tá ok. Ok. Tá, beleza, obrigada.
Então, boa tarde para vocês, para todas e todos. É uma grande alegria realmente estar aqui e me sinto bastante privilegiada, né, de poder finalizar quase um dia de trabalho tendo ouvido a Silvia, que é uma colega quem eu admiro tanto, né, e com quem, ironicamente, por conta da pandemia, com quem a gente tem conseguido estabelecer vínculos mais próximos nos últimos meses, né, Silvia? Temos trabalhado juntas nos últimos meses também. Quero agradecer muitíssimo a Tarciana, a Ju e as professoras também da UDESC, Elaine, Sandra, né, que também participam aqui da organização do projeto integrado. Porque é sempre uma grande alegria estar aqui na UDESC, né? Eu até fiquei pensando hoje, né? Nossa, se estivéssemos vivendo uma vida presencial, academicamente falando, talvez eu tivesse passado o dia inteiro aí entre os territórios aí da UDESC, né? Entre as salas do CEART, entre os ateliês, porque de manhã participei de uma banca muito linda, de uma estudante aí, a Sofia Brightwell, orientando da Josiele. Mesmo dia, então, também tinha algo novamente vinculado ao UDESC, que é, para mim, também uma das minhas casas, né? Eu, como uma andarilha, eu diria, tenho várias casas, me considero afortunada também por isso, né? Por pensar que posso voltar ao UDESC eventualmente e estabelecer esses diálogos que são sempre são verdadeiramente valiosos para mim, né? Não falo isso só num sentido mais protocolar. Então, obrigada, gurias, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, bom, depois da fala toda da Silvia, né, é difícil a gente conseguir não desmanchar o fio condutor ali que estava me carregando inicialmente para poder organizar minha fala. Então, na medida do possível, também, ainda que de uma maneira meio sutil, eu acredito que essas coisas que a Silvia foi nos falando nesse primeiro momento estarão como um pano de fundo também nas coisas que eu estou trazendo, né? Por caminhos muito diferentes, por olhares muito diferentes, mas eu acredito que temos aí um mesmo embasamento teórico, né? Viemos também de uma mesma perspectiva com relação aos estudos de cultura visual, então acho que estamos partindo um pouco desses autores, dessas autoras também, que são compartilhados ali em comum entre nós. E a minha escolha também, quando a Tarciana e a Josélia me convidaram, desculpa, Ju, me convidaram para participar aqui do evento, também eu fiquei pensando, poxa vida, mas o que eu vou falar de cultura visual, né? Porque, embora seja ali a minha formação, a Liz leu o currículo, doutora em arte e cultura visual, eu fico pensando, nossa, mas será que eu tenho, assim, alguma capacidade, né, de falar sobre cultura visual? E aí que eu fui me dando conta que talvez a ideia, para mim, seja sempre não falar de cultura visual, mas a partir dela, né, ainda que de uma maneira também muito sutil e quase que, muitas vezes, imperceptível para muitos daqueles e daquelas que não conhecem muito, né, do que seja esse campo teórico. Mas também, pensando no próprio formato aqui do encontro, até por já ter acompanhado algumas outras edições, fiquei pensando que a ideia não seria trazer para vocês um calhamaço de informações, né, mapeando o que é cultura visual, o que não é, mas mostrar como a minha prática e como as coisas que eu venho realizando, né, na minha trajetória docente fazem uso desta perspectiva, né? Entendendo, então, que essa perspectiva da cultura visual é um modo de perguntar, é um modo de me posicionar, é um modo especialmente de experimentar acerca de como nós somos subjetivados pelas imagens, né, pelas visualidades todas que estão nos circundando
desde um modo mais direto, né, dessas que são propriamente, que fazem parte propriamente das nossas escolhas, mas também dessas que estão mais subterrâneas, né? Então, também vou compartilhar com vocês uma apresentação, até para eu não me perder, obviamente, e assim, principalmente porque eu tenho uma dificuldade enorme de me manter com foco. E aí, então, eu vou compartilhar com vocês, vou ver se eu acerto aqui. E aí fui introduzindo alguns pontos, né, de pautas para esta conversa. Me digam se estão vendo. Certinho. Se eu colocar em tela cheia, depois vocês me digam se vai travar ou não, porque toda vez que eu faço isso no Google Meet, trava. Então, quero ver, e eu uso muito pouco o Zoom. Então, deixa eu ver aqui. A cultura visual como um caminho para a criação de uma docência nômade, né? Esse é o grande tema deste encontro. E aí que eu fiquei pensando, né? Nesses dois eixos. Dois não seriam, mas enfim. Dois eixos conceituais, que seria essa ideia da cultura visual, e, para mim, essa ideia de uma docência nômade, que também tem sido um território, não só pelo qual eu tenho transitado, mas no qual eu estou minimamente aportando alguma coisa, né, a partir das pesquisas que eu tenho desenvolvido mais recentemente. Mas recentemente nem tanto, inclusive, porque eu fiquei pensando essa semana, nossa, já faz 7 anos que eu defendi a tese. Então, assim, já tem pelo menos aí uns 10 anos que eu estou discutindo essas coisas, né, contando com o tempo da feitura dessa tese. Então, pensando nisso, vou tentar articular a minha fala um pouco em relação a isso, né? Esse pano de fundo da cultura visual, para que vocês entendam como eu estou articulando esse modo, e dizendo um pouco mais sobre o meu entendimento do que seja uma docência nômade. E aí eu quero começar a minha fala, mais propriamente dita, depois de todos esses preâmbulos, lendo para vocês um fragmento de uma entrevista com Amos Oz, que está nesse livro que se chama Do que é feita a maçã. É um livro no qual ele tem uma série de entrevistas com a Shira Haddad. Não sei se é assim que pronuncia, né, gente? Então, tomem aí a minha licença também. E aí, o Amos Oz fala assim, abre aspas, uma maçã, tome uma maçã. Do que é feita a maçã? Água, terra, sol, uma macieira e um pouco de adubo. Mas ela não se parece com nenhuma dessas coisas. É feita delas, mas não se parece com elas. Assim é uma história, que com certeza é feita de uma soma de encontros e experiências e atenções. Então, é um pouco disso também que eu estou trazendo aqui para vocês, no sentido de pensar, bom, a gente está falando da maçã, né? Mas a gente não necessariamente está vendo essa maçã com esta forma, com esta referência direta ao solo, ao adubo, ao sol, à temperatura. Mas, no entanto, essa maçã está constituída de tudo isso, né? Então, pensar um pouco essa relação da docência nômade é pensar sobre todos esses campos de força que têm atravessado essa produção de uma docência, ou seja, que é feita por uma série de atravessamentos, de contaminações, né, com imagens, com referências, com encontros, com pessoas, com sabores de sabores, né? Ou seja, tudo aquilo que vai compondo uma existência, né? Um modo de se colocar no mundo e que é indissociável daquilo que a gente acaba produzindo enquanto professores ou enquanto artistas. Sei que aqui também não estamos falando todos a partir das relações com a docência, mas de alguma forma temos essa conexão. Deixa eu passar aqui. Então, assim, falando também um pouquinho da forma com que eu elaborei a apresentação aqui para vocês, é com uma série de imagens, com múltiplas imagens das coisas que também vêm me atravessando e que me constituem. E aí a ideia é pensar justamente nesse cruzamento de uma docência que é docência e arte e vida e tantas outras coisas, né?
que não se separa, que não tem um processo de hierarquização para pensá-la, né? Ou seja, uma docência que vem antes da arte ou uma docência que vem depois da vida, não. São momentos, né, em que cada uma delas se coloca um pouco mais ou um pouco menos, onde as outras demandas também vêm surgindo, assim como a Silvia colocou lá, né, o varal de roupa secando, é a gata passando, é a falta de luz que acontece quando a gente está dando uma aula. Então, é este acontecer da vida que sempre me moveu, né, enquanto uma pessoa implicada nesses processos de formação de futuros artistas, mas também de futuros professores, e onde eu percebo que é justamente essas coisas que são, né, justamente essas coisas que aparentemente não cabem nos currículos e não cabem nas discussões mais formais do campo das artes visuais ou do campo da formação, que singularizam o nosso modo de existir na docência ou nas artes, né? E aí também retomando um pouquinho para vocês essa ideia das imagens que estão aqui, são imagens todas produzidas por mim, compiladas, né, agregadas ali, mas eu também gostaria de fazer um diálogo com a primeira imagem que a Silvia usou, não só pelo conteúdo que ela trouxe, mas também pela forma com que ela já foi falando sobre aquela imagem, porque em dado momento a Silvia falou, já nem me lembro quem que é o artista, né, de quem que é essa obra, e isso também nos localiza desde a nossa perspectiva que fala, né, a partir da cultura visual, porque nós tiramos um pouco essa centralidade dessa autoria, né, dos artistas, e não que isso não seja importante, mas isso não é sempre o mais importante, né? O mais importante aqui está em entendermos o que a gente pode produzir a partir destas imagens, né? O que podemos construir, o que podemos inferir a partir delas, e às vezes o menos importante para determinado momento vai ser qual o nome do artista, o ano em que a obra foi produzida, né? Então, subverter um pouquinho isso aparece para a gente. Então, pensando essa relação então entre docência, arte e vida, elas vão ter tempos e ritmos distintos, né? Elas vão exigir de nós escutas muito diferentes, né? Uma sensibilidade muito diferente. E essa capacidade de não dissociar arte e vida para pensar uma formação docente como desejo, como uma afirmação de processos de experimentação, de invenção, de outras possibilidades para realizar a docência. E aí, então, justamente, né, estou pensando esse lugar da cultura visual como um campo de forças que, mais do que me colocar essa ideia, né, da importância, o que o artista quis dizer, o que o historiador e o crítico da arte tem a dizer sobre determinada imagem, ou pensando nos processos formativos, né, dos bacharéis e dos licenciados. Se a gente vai usar imagens que são produzidas pelos estudantes ou imagens que são já ali consagradas do campo da história da arte, do campo da produção artística legitimada. Esse olhar do qual nós viemos falando sobre a cultura visual está nos dizendo que esses dois tipos de imagem, esses dois ou mais tipos de imagens têm a mesma importância, né? A partir do momento em que nós somos capazes de complexificar as relações. Então, justamente pensando esse lugar teórico dos estudos de cultura visual, também como esse lugar que legitima essa potência de criação de imagens, né, de forjar, de torcer os sentidos, né, de colocá-las em tensionamento. E aí, então, para mim, tem tanta importância, né, trabalhar com imagens que são produzidas pelos estudantes ou imagens apropriadas, né, de diferentes lugares, de diferentes repertórios e colocadas justamente nesse diálogo com produções artísticas. E um campo de forças justamente porque eu entendo que a cultura visual vai ser também este caminho que me ensina a perguntar, que me ensina a olhar
para os processos, né, de produção de diálogo com imagens, com olhos mais críticos, né, com outros tipos de interrogação que nos tiram desse lugar de conformidade, de consonâncias, bem pelo contrário, né, ele vai justamente propor embates. E aí, então, trazendo este eu tenho conceituado a docência nômade a partir de uma relação com uma autora, uma filósofa feminista, que é a Rose Braidotti, é uma filósofa italiana. E a Rose Braidotti, a partir também dos estudos de Deleuze, ela vai falar sobre essa concepção do nomadismo, só que ela vai falar a partir também de uma lógica que vai pensar um sujeito nômade. Mas antes de pensarmos sobre o que seria esse sujeito nômade, ela vai falar, né, dessa concepção de um nomadismo que se refere a um tipo de consciência crítica que resiste a se ajustar. Oi? Tu tá passando os slides por acaso? Ah, tô. Tá, tava passando. Só agora foi. Então é isso que eu digo, né? Que às vezes eu deixo ele em tela cheia, ele não passa. Então eu vou deixar assim, aí vocês vão conseguir ver. Tá. Vocês viram, não perderam muita coisa até agora. Tá. Mas então, essa ideia da docência nômade, que eu vou construindo a partir desses estudos da filosofia proposta pela Rose Braidotti, ela vai ter esse entendimento de que o nomadismo, mais do que esses processos de trânsitos geográficos, né, vai se referir a um tipo de consciência crítica, que vai resistir e se ajustar aos modos de pensamento e comportamentos codificados, ou seja, esse tipo de pensamento e posicionamento que é dado pelo status quo, né, pelo senso daquilo que é considerado como a norma, como a regra, como aquilo que é o senso vigente, né? Majoritariamente vigente. E aí, então, a partir dessa concepção dela, eu vou também deslocando isso, me apropriando desse conceito, para pensar numa docência que também opera e se constitui dentro dessa lógica, ou seja, uma docência que se coloca diante, né, dessa ideia de uma consciência crítica que vai resistir a se ajustar aos modos de pensamento e comportamento codificados, especificamente pensando naquilo que a gente supõe que seja a norma do professor, o que um professor deve fazer, qual que é o modelo de docência que a gente tem que seguir, quase como uma receita ou um modo prescritivo de seguir a docência. Então, essa ideia de uma docência nômade vem nesse sentido de uma contraposição, né? E aí, ainda pensando dentro dessa lógica, seria como uma possibilidade também de repensar a si a partir da afirmação da imaginação, ou seja, a Rose Braidotti vai pensar dentro dessa lógica rizomática também, né, da multiplicidade, onde são muitos os possíveis, são muitas as vias de entrada para que a gente seja subjetivado, para que a gente se coloque diante e em modo de enfrentamento dessas lógicas vigentes, né? Ou seja, produzindo linhas de fuga. E aí, então, por fim, ainda dentro do que ela considera, pensar essa figura nômade como uma postura que deve, mas bem entre aspas, né, até para que não seja tomada como uma outra verdade, mas que pode, então, ser assumida enquanto um possível ou como uma experimentação, um estado de provisoriedade, fazendo oposição direta à ideia de uma solução totalizante ou como uma substituição aos modelos sociais vigentes. E aí, passando um pouco, só reiterando essa ideia de quando a gente está falando de nomadismo, a gente não está falando tanto de um ato de transitar física e geograficamente, mas de um modo de se colocar em termos de pensamento, estado, né, de ativação do corpo, como um modo de estar no mundo em um grau de abertura que permite sermos permeáveis àquilo que e especialmente aquilo que seja considerado como um desvio, como algo que está fora dos nossos horizontes formativos. E é justamente esse fora que eu tenho convidado, né, há tanto tempo já os meus estudantes a trazerem e se colocarem nessa postura de atenção
para perceber quais são essas sutilezas, quais são essas coisas da ordem do desimportante e do não oficial, né, daquilo que um professor faz ou deixa de fazer, da ordem dos conteúdos que devem ser ensinados, para poder praticar um outro tipo de docência. E aí, como é que eu faço isso também no meu corpo, né? Como é que eu aciono isso nas minhas práticas? Só para dar um exemplo para vocês. Primeiro, pensando essa ideia das relações, né, entre a literatura e o cinema, que são dois campos, né, das artes que são muito caros para mim. Eu costumo dizer que eu sou uma professora de artes visuais muito, eu não vou dizer fora do padrão, porque, né, não é no sentido de, como eu sou diferentona, mas é como eu acabo, muitas vezes, praticando muito pouco do uso dessas referências do campo das artes visuais mesmo. Eu acho que as minhas referências, na maioria das vezes, acabam surgindo das minhas relações com a literatura, da minha relação com o cinema, da minha relação com outros campos, né? E não necessariamente, ou não majoritariamente, a partir do campo das artes visuais. E aí, então, trazer um pouco disso para as aulas, para a produção, né, para a elaboração de outros tensionamentos e outros encontros com os estudantes, tem se mostrado muito rico, né, no sentido de que eu vou buscar em outros lugares formas de aprender a falar sobre as artes visuais ou sobre a formação docente. E aí, então, esses dois lugares, né, do cinema e da literatura, como modos de aprender sobre a vida a partir do relato dos outros, né, especialmente, como formas de viajar, de sair de si a partir dos livros, e principalmente, acho que ainda, né, amparada ali na leitura do Amos Oz, quando ele fala, né, como uma forma de dar uma segunda oportunidade àquilo que não teria outra oportunidade. Então, como a gente passa a enxergar esses relatos, né, dos estudantes, como é que a gente passa a olhar para os nossos próprios relatos de um modo autonarrativo, né, e aí trago toda a minha relação com os estudos autobiográficos e autonarrativos para pensar isso, né, como é que a gente dá uma segunda oportunidade a essas histórias que são da ordem do micro, né, e do desimportante. E aí penso em tudo isso também num ajuntamento, né, com outras coisas que eu tenho feito, por exemplo, a relação de pertencimento com um grupo que se chama Arestas, que é um grupo de estudos onde a gente tem desenvolvido diálogos entre arte e mediação, para pensar também esses meandros, e aí aprendendo, né, desde a escuta de outras pessoas, que não são pessoas com as quais, num primeiro momento, eu conversaria, né, porque são colegas que estão atuando desde a história da arte, da história teoria e crítica, também desses estudantes. Então, como eu também me coloco nesse outro lugar, né, de abertura para esse campo. Um outro grupo que tem sido o PAED, que é um programa extradisciplinar, que eu também estou na coordenação. Um outro grupo aqui da URGS também, que eu criei, que é o grupo Nomadismos, como essa forma justamente de praticar e de experimentar com outros a partir de outras lógicas, né? E aprender a pausa e aprender a recuar. E por que eu digo isso? Porque justamente nesse momento o Nomadismos é o grupo que está inoperante para mim, assim, porque eu resolvi realmente dar uma pausa para ele, entendendo que ele é um grupo que não funciona mais à distância, nesse formato de ensino remoto. E aí eu tive essa compreensão, né, de que é importante a gente saber recuar e parar e assumir que certas coisas não dão certas de determinadas maneiras. E isso também como uma forma de injetar essa possibilidade de dizer erramos, não dá certo, também junto aos estudantes. O flamenco também, como esse outro campo de forças, né, que me ajuda diariamente a afirmar a vida com coragem e a principalmente aprender a sentir o prazer da surpresa no corpo, né? Sentir e assumir o prazer que é fazer algo no qual tu não tem absolutamente nenhum controle e conhecimento prévio, né? Ou seja, não é o meu campo de estudos, não é um lugar onde eu me sinto num pleno domínio, né?
E é o lugar que, no entanto, mais me desafia e que me ensina a viver e a estar no mundo a partir de outras lógicas e outras formas. E aí a relação também com essas outras formas de vida, né? Com o mar, com os bichos, com as plantas, todos esses processos que acabam me subjetivando e me ensinam, assim, direto ou indiretamente, talvez em alguns momentos de uma forma mais direta, mas de outras formas também, metaforicamente falando, como que essas coisas ajudam a entender os nossos processos na docência e os nossos processos de criação artística. A minha relação também, né, me descobrindo atualmente como uma professora de aquarela, sendo que a aquarela era uma coisa que eu muito pouco pratiquei durante a vida, e, no entanto, fui entendendo, né, essa possibilidade de aprender e ensinar e praticar a aquarela, também tomando essa metáfora, né, da relação com essas aguadas, com essa fluidez, mas com essa força da água, né, para ir desmantelando esses endurecimentos que a gente tem carregado aqui na gente, especialmente nesse momento. E, por fim, ainda como um exemplo, um último projeto que eu desenvolvi com um grande parceiro de trabalho, que é o Marcelo Forte, também um artista, um professor, em que a gente também, durante esse último ano, últimos anos, 2 anos, desde que começamos a praticar esse projeto, fomos seguindo dentro dessa linha de orientações e instruções, né? Assim como alguns artistas fazem, Yoko Ono, o Grupo Fluxos, enfim. Desenvolvemos também esse projeto e que foi um projeto que injetou outras pulsões de vida, né? E aqui, assim, só para vocês terem noção de uma das instruções, que era para a gente registrar insignificâncias. Aqui também outra imagem, né, com a qual eu tenho trabalhado, brincando um pouco com essa relação, né, do estar em intenção e estar em tensão. Então, pensar um pouco desses dois lugares como lugares da vida, né, cotidiana, mas também lugares onde a gente vai se criando e criando justamente esse campo da experimentação na docência. E aí, relacionando ainda, né, com alguns dos autores desses lugares teóricos pelos quais eu tenho transitado, eu trago aqui uma ideia do La Roça também, né, que é para a gente pensar nessa docência como experimentação, que é na qual é preciso buscar um modo experimental da própria vida, antes, né, de pensarmos na docência. É preciso experimentar na própria vida, e uma vida que não renuncia a uma constante reflexão de si mesma, a uma permanente metamorfose. Ou seja, que também explora esse lugar de uma condição ensaística, que é da ordem do provisório, do saber-se imutável, do saber-se transitório. E aí complemento também com uma ideia capturada nas relações propostas pela Viviane Mosé, na qual ela também vai falar, né, sobre a necessidade de afirmarmos o que nos aflige. E aí também eu acho que eu encontro muita ressonância com tudo isso que foi colocado inicialmente pela Silvia, né? Afirmar o que nos aflige, ou seja, não é jogar para baixo do tapete, não é esquecer que essas coisas existem, né? Não é construir uma docência ou uma experimentação em artes que fuja da dor, né? No sentido de entender que tudo isso faz parte da vida. Ou seja, não encontrar prazer na estabilidade, mas na incerteza, aprender a amar a pluralidade, a diversidade, a diferença, o risco, ansiar para que ocorram mudanças. E aí também, né, a partir de uma ideia que é muito nietzschiana, a partir também do diálogo com a Viviane Mosé, onde ela vai falar, né, sobre afirmar a vida em sua totalidade. E aí eu me aproprio dessa ideia para pensar nessa questão que em afirmar a vida também vai passar por amar a docência mesmo quando e mesmo onde ela nos dói, que é tudo isso que foi mapeado inicialmente pela fala da Silvia. Né? Trazer todos esses pontos não significa amar menos a docência, né?
significa simplesmente que a gente tem que aprender a amá-la também de outras formas. E aí também estou trazendo aqui parte de algumas experimentações, de coisas que eu tenho tentado explorar aqui. E aí, só para já ir encaminhando a fala para o final, trazendo um pouco desse questionamento, né, que eu me faço sempre, que é, tá, mas afinal, Aline, nomadismos para quê? O que tu quer com tudo isso, né? O que tu faz com tudo isso, com essa ideia? Para quê e para quem? Para quem que serve isso? Inicialmente, eu esboço essa ideia de que essa lógica, né, de construir essa docência nômade vai passar por um nomadismo para produzir uma outra educação. Eu acho que talvez seja isso também que nos ancore aqui. E, assim, ousaria dizer que muitos desses autores que embasam o nosso pensamento aqui dentro dos estudos de cultura visual também vão fomentar na gente isso, né, esse desejo e esse encorajamento para que a gente produza uma outra educação. Nomadismos para experimentar uma outra docência, nomadismos para se encharcar de outros possíveis nas práticas artísticas, né? Menos prescritivas, menos carregadas de modismos, nomadismos para habitar de modos diferentes o mundo, nomadismos para forjar outros modos de viver e viver a docência. Afinal de contas, é essa aposta no viver e nessa injeção de vida na vida que nos interessa aqui. E antes de finalizar, para fazer essa costura ainda com a literatura, eu queria compartilhar com vocês um fragmento de um livro que se chama Sobre os Ossos dos Mortos, de uma autora polonesa, que se chama Olga Tokarczuk. Me corrijam também, me ensinem a falar se eu estou falando o nome dela errado. Mas no qual, em uma das passagens, a personagem principal do livro, ela reflete, né, sobre a própria vida. E ela fala o seguinte: não fazemos nada de significativo, não produzimos ideias importantes, nem objetos de utilidade, nem alimentos, não lavramos a terra, não fomentamos o crescimento de nenhuma economia. Até agora, nunca demos ao mundo nada de útil. Não inventamos nada. Não temos poder, não dispomos de nada além de nossas pequenas posses. Cumprimos nossas tarefas, mas elas não têm nenhuma importância para os outros. Se desaparecêssemos, não mudaria essencialmente nada. Ninguém notaria. Mas por que então deveríamos ser úteis? E para quem? Quem é que dividiu o mundo em útil e inútil e quem lhe deu o direito de fazer? Quem foi o dono da mente que se atreveu a tanta arrogância para julgar quem é melhor ou pior? Uma árvore enorme, torta e cheia de buracos sobreviveu por vários séculos sem ser derrubada, porque não se podia fazer nada com ela. Esse exemplo deveria animar pessoas como nós. Todos conhecem o benefício do útil, mas ninguém conhece o proveito do inútil. E essa reflexão que ela traz me ancora muito a tudo isso que eu acho que a gente vive, né, enquanto artistas, enquanto profissionais do campo da educação, sempre desvalorizados, sempre correndo, né, atrás de enxergarmos a nossa própria importância, o nosso próprio valor, quando ninguém nos dá, ninguém legitima isso, né? E aí, quando eu leio isso, esse fragmento do texto da Olga, eu fico pensando, né, mas e por quê? Não, obviamente, tentando romantizar toda essa ideia, até porque não dissocio de tudo isso que a Silvia já falou, especialmente pensando, né, no poder público, que desmantela e desacredita aquilo que nós fazemos, mas também no sentido de pensar que a gente deve continuar persistindo, né, em produzir isso que é da ordem do inútil, porque isso, sobretudo na pandemia, tem nos mostrado que salva vidas, né, que é justamente o que faz com que a gente tenha a capacidade de seguir respirando. E aí, só para dizer, né, como essas coisas chegam à docência, às vezes elas não chegam, né? Sendo bem realista. Às vezes elas estão trabalhando mais dentro dessa ordem do
daquilo que é subcutâneo, né? Daquilo que é da ordem do imperceptível. Às vezes elas têm chegado de modo mais direto, né? Quando eu lanço, por exemplo, muitas dessas proposições em relação à literatura e ao cinema. E às vezes elas também têm chegado de formas muito sutis e indiretas, pelas mudanças de postura frente às coisas que nos chegam e pelas coisas que eu percebo, né? Que os meus estudantes, futuros professores e futuras professoras, futuros artistas, têm persistido em seguir criando, né? E forjando nos seus cotidianos. Especialmente, né, se vemos essa sala cheia ainda, isso também diz um pouco, né, dessa ideia. E é isso, gente. Espero ter trazido coisas relevantes. Agora eu não sei como sair daqui, deixa eu ver. Aqui. E é isso. Obrigada pela escuta. Obrigada, Aline. Eu não sei se... pela questão do horário, eu acho que eu vou abrir para perguntas já antes. Eu adoraria comentar, principalmente porque eu amei a perspectiva que as duas trouxeram para falar sobre cultura visual, exatamente como tu falou, sem falar necessariamente de um tom explicativo sobre a cultura visual, mas a partir da nossa formação, da nossa constituição enquanto docentes, se valendo de tudo que a gente aprendeu a partir da cultura visual. Mas, como eu disse, eu não queria começar a falar, porque eu acho que deve ter gente querendo. Pessoal, eu não sei o que a Lise foi anotando de questões enquanto ocorreram as duas falas. Não sei se alguém já gostaria de começar, senão eu falo. Alguém? E sim, 6h30 de uma sexta-feira e uma sala cheia. Que bom! Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Um comentário? Bem, eu adoro ver esses corpos aí. Eu ia falar justamente da professora que está assim, deitada, né? Assim, dá uma coisa assim que ela está assim, olhando para o céu. A gente está no céu e ela bem assim, a gente tá olhando para ela. Está bonito isso, viu, professora? Eu ia falar isso aí. A senhora me aparece. Está numa posição visual assim, que você está no céu. A gente está lhe vendo, ou vice-versa, que a gente está no céu e olhando. Eu gosto de observar. Esqueci de falar da lista de presença. Desculpa, gente, assim, ó, não esqueçam da lista de presença ali. Colocaram a lembrança ali. Bem, já que ninguém vai comentar, deixa eu comentar então as coisas que foram meio... Tarso, tu ia falar alguma coisa? O Otávio perguntou se as perguntas eram pelo chat. Talvez ele queira falar algo. Pode falar, Otávio. Não necessariamente. Otávio, cadê tu? Oi, colegas, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Não, é só para perguntar, porque às vezes o pessoal fica tímido de abrir também o microfone. Tem um monte de aluno também. Eu não queria começar eu perguntando, tem um monte de gente na sala. Eu tenho um monte de coisa que eu queria perguntar. Então começa, Otávio. Vai lá que o pessoal vai. Eu começo? Tentando incentivar o pessoal. Primeiro, parabenizar, né? É super legal, né? Escutar as colegas também contando um pouco como foi se virar nesse período de pandemia, que a gente está tão próximo, né? Por um lado de poder voltar presencialmente, a poder se encontrar. Eu também passo por cultura visual. E essa questão dos corpos, assim, faz muita falta, né? A gente não vê o rostinho, eu não conheço o rosto dos meus alunos. Eu não sei como é o rostinho deles. Eu conheço a voz. Mas muitas vezes a questão técnica, né? Quando abre a câmera, trava tudo e você não escuta mais. Então você conhece muito pouco. Eu achei lindo, né? E essa questão do norte e do sul, assim, é muito legal, né? De ver como tem coisas parecidas, né? Essa forma de se reinventar, de lidar com essas questões e tudo mais. Eu achei super legal quando a Silvia trouxe essa questão de propor o exercício também, né? Porque isso
quando eu dando aula para os pequenos, assim, não na universidade, mas para os pequenos, trabalhando muitos anos com o pessoal de ONG, com questões assim mais complexas, assim, de violência e outras questões, os exercícios, assim, através de vídeos, funcionavam bem. Com a turma, a gente tem tanto conteúdo para tentar abordar, e ao mesmo tempo propor a questão da própria avaliação faz com que a gente tenha que ser muito conciso, né? A gente quer compartilhar tanta coisa para estimular eles, né, para pensamento crítico, que às vezes é complexo. E para não me estender muito, eu só achei lindo, né? Foi ótimo. Né? Eu fiquei pensando, porque o tema, quando eu vi a Tarsi compartilhando com a gente, essa questão da docência nômade, é tão bonito isso, né, cara? Porque a gente pensa assim, daí não partindo numa questão prática, que eu entendi melhor o nomadismo, quando a Silvia trouxe, quando a Aline trouxe, mas eu pensei assim, mais naquele momento, sabe, de movimento meio modernidade líquida, Bauman, de pensar que o mundo estava hiperglobalizado, a gente está voltando aos poucos, mas você podia pegar você pode pegar um avião, sei lá, lógico que custa dinheiro, mas se tiver 10 mil, você pode viajar, que era uma brincadeira do Marcelo Dantas, com 10 mil você viaja para qualquer lugar do planeta e chega no dia seguinte. Então as possibilidades desse novo nomadismo, dessa modernidade líquida, elas são muito reais. E de repente vem a pandemia e tranca a gente em casa, né? Daí quando você propõe essa ideia de pensar a docência nômade mesmo no trancado, achei lindo. Daí eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre essa questão, né, dessa visão assim, do nomadismo e o sedentarismo, né? Que a gente volta a ser um sedentário, mas a cabeça, talvez, não sei. Daí, deixo com vocês. E obrigado, né, pela oportunidade também. Alguma das duas quer comentar? Quem quer comentar? Aproveitando Quem já comenta? que já vou acrescentar então mais ainda, pensando para esse nomadismo, tal como colocou a Aline, que não é só essa questão de um movimento geográfico, mas também que eu acho que está muito presente nas duas falas, que é um movimento na própria constituição desse professor, né? Que é permeado por todas essas coisas cotidianas que inevitavelmente vão interferir na forma de pensar o mundo, de se constituir enquanto professor, de pensar naquilo que é relevante e interessante nas relações entre pessoas, pensando que nós somos formadores também de futuros professores. E acho que também ampliar essa noção do nomadismo, já que o Otávio lançou, já queria... Quem começa? Posso comentar, então? Acho que é bem interessante. Obrigada, Otávio, também, né, por ter aberto o microfone, falado. A gente se sente um pouco mais, né, num grupo, numa conversa mesmo. Então, eu fico pensando que não que essa questão dos trânsitos, né, e dessa hipermobilidade da qual muitos autores vão falar, não vai ser importante, obviamente que sim, mas é que nesse processo, e eu acho que até por conta das coisas que foram ficando do tempo que eu realizei minha tese, eu acho que tinha muito glamorizado essa ideia de quem se desloca é melhor do que quem fica enraizado, né? Do que quem fica na mesma cidade uma vida inteira, no mesmo pueblo a vida inteira, né? Como se a condição para que fôssemos melhores, pessoas mais interessantes, mais vividas, fosse justamente essa ideia, até fazendo assim um comentário que dialoga agora com o vídeo que a Silvia falou também, essa ideia de vamos sair da aldeia, né? Então, será que a pessoa que tem essa capacidade de trânsito, né, essa liberdade de trânsito, vai ser realmente mais interessante, intelectualmente falando, em termos de experiências de vida, do que uma pessoa que nunca saiu? Então, acho que foi nesse sentido um pouco que eu comecei a me frear em entender essa questão do nomadismo, e aí pensando na relação que eu produzia na minha tese, que era do deslocamento territorial, como essa condição para que algo fosse melhor do que outro, né? E é óbvio que sim, que
a possibilidade de trânsito, a possibilidade de conhecer outras culturas, a possibilidade de entrar em contato com aquilo que é diferente, né, do meu relato, da minha forma de olhar. Mas, para mim, o que vai ser esse fator aí que gira a chave vai ser a maneira com que tu vai se colocar diante disso. Ou seja, para que essas mudanças, para que essas transformações ocorram em ti, né, vai depender muito mais de uma condição, de uma postura assumida frente a isso, independentemente de tu estar em deslocamento ou não, né? E aí que eu também comecei a pensar com relação a isso na docência, né? Não significa que um professor melhor vai ser aquele professor que um professor de artes, né? Vamos fazer esse recorte. Um professor melhor de artes vai ser aquele que teve a experiência de ir no Louvre, de ir em todos os museus, de frequentar grandes galerias e não sei o quê. Porque senão a gente também acaba dando um tiro no próprio pé, né? Pensando assim, bom, eu fui uma professora, uma pessoa que teve uma formação numa universidade do interior, eu saí do interior, né? Eu não tinha contato com museu, eu não tinha contato com galeria. Isso será que diz de uma hierarquia, né? No sentido dos acessos ao conhecimento? E aí já problematiza, né? Que tipo de conhecimento também é esse do qual a gente está falando e o qual a gente legitima. Então, acho que tem um pouco disso, né? Entender que esses nomadismos, que essa capacidade de abertura ao mundo e ao outro, vai se dar, às vezes, a gente estando aqui parado, né? Então, talvez seja muito mais uma questão de fluxo de pensamento e desses sentires que vão se colocando no corpo do que propriamente por um movimento geográfico, né? Não desmerecendo isso, obviamente, até porque sou uma pessoa que ama me deslocar geograficamente. Mas acho que é um pouquinho disso, né? Para não me desviar muito. E acho que a Silvia pode complementar aí. Eu senti essa mesma tensão quando eu voltei do mestrado da cultura visual, porque eu tinha também muito em mente essa coisa. Quando eu cheguei no Amapá, para eu contar para vocês, gente, um distrito do Amapá, aqui na Amazônia, a gente leva simplesmente 24 horas para chegar de barco na comunidade. Então, a coisa não é bem assim, entendeu? Em contrapartida, os indígenas, por exemplo, antes da gente saber da internet, porque eles têm internet aqui na Amazônia, via aquele negócio lá que tem no planeta, lá, como é o nome? Que não é como a gente, é outro tipo de internet, porque eu não sei o nome não, mas vocês entendem, né? Então, Otávio, abre tua tela aí para mim, por favor, só para eu dizer uma coisa que eu achei interessante. As aulas na sua tela, né, deve ser instigante demais passear nesse ateliê que é a sua tela, né? Porque a vida é um ateliê. Um artista ou uma pessoa que faz, um feirante, uma pessoa que faz, uma cozinheira, um professor deveria ter um ateliê e ir fazendo, e ir acontecendo. Não precisava ter esse formato da gente ter. Então, essa é a minha grande questão hoje, né? Fazer com que esses fluxos de pensamento eles possam instigar. E aí eu estou com algumas doidices na cabeça, não ainda botei em prática, porque online não dá certo. Os indígenas dizem que a gente precisa sonhar. Um ateliê de sonho, assim como o teu. Tem um negócio aí que eu estou querendo ver, uma roda aí atrás de ti. Então, agenciar desejos. É isso que os xamãs fazem. Então, não é um sonho coletivo de ter uma casa com área gourmet, com um chachado, um forró, não é isso, mas é um sonho coletivo. Qual é o sonho coletivo de se transmutar para uma docência? É em ateliê. Não esse ateliê que a gente concebe fechado, mas deixa eu acontecer. Então, eu estou com essa experiência tentando fazer para que o agenciamento de desejos e de sonhos eles possam ser acionados com os alunos da graduação. Mas não eu dizendo o que é. Eu não fazendo resenha. A gente vai fazer rituais. Né? Porque tudo que a gente faz na vida é um ritual. Tudo. Só que eu hoje sei que eu quero agenciar desejos de ser docente.
e que todos os professores... Eu escrevi agora recentemente um artigo, está na GEART, né? E sobre isso, como a gente agencia desejos para um imaginário docente que ainda é muito fechado. Por exemplo, a gente compartilha a ideia que a universidade presta porque tem doutor só. Olha a loucura. Que a universidade presta porque tem tecnologia. Gente, a universidade é boa, será? Só por isso? E a gente está lá dizendo o ranking de tal universidade. Olha, a Aline dizendo, né? Sou do interior, eu sou do Nordeste, vim para a Amazônia. Então, que nomadismo é esse a gente está pensando? Então, fazer rituais, que é aquilo nos rituais. Você está fazendo, mas não está fazendo. Né? A minha imagem, hoje eu coloquei uma imagem, eu adoro tatuagem, a Juline, mas eu tenho medo de morrer quando eu fizer uma tatuagem, só fiz uma na minha vida. Aí eu lembrei que eu tinha nas minhas gavetas uma meia que imitava tatuagem. Aí já fotografei, já botei lá no Instagram, dizendo, estou montada, porque eu queria que as pessoas viessem para aqui. É agenciar desejo. A imagem faz isso. Ela nos permite esses fluxos nômades, né? Então, na hora que eu vi Otávio, quando ele entrou, ele já tinha, não quero fazer, mas eu já dei uma curva no ateliê, na sala, não sei o que é, já me provoca desejo quando eu vejo. E eu tenho, assim, só um parênteses para finalizar, porque eu falo demais, mas fico doida, e vou aprender com a UDESC especificamente sobre o descaso que a gente tem com as pessoas para acessibilidade cultural. Né? Nós não damos conta disso, porque a gente fala tanto, a gente prescreve tanto, e o ritual não precisa você olhar, não precisa você enxergar visualmente. Você precisa sentir ideias. Então, esse agenciamento em fluxos, né, de pensamentos e sentidos, que é provocado pelo ritual, não precisa só da palavra nem do visual. A gente precisa do corpo inteiro para falar, inclusive para montar, né, agenciamentos de desejo. Ai, eu estava achando maravilhosa essa tatuagem, pensando, ela tá toda tatuada. Não é cultura visual, né? Então não é uma campinha. Eu também, Silvia, eu comecei a olhar porque eu pensei, eu também quero fechar o braço aqui. Mas é que tá, né? Morro de medo de morrer, Essa gente, fazendo. tá Eu tenho valendo... uma tatuagem. Essa tatuagem está valendo menos agora? Essa imagem dela está valendo menos? Porque não é a tatuagem real? Não, né? Para mim até começou a valer mais. A minha mãe já me ligou. Você fez o que no seu braço? Você já tem 52 anos e eu morrendo de rir aqui, porque eu me divirto com a vida. Eu acho que o Otávio deixou de falar uma coisa bem importante ali, que ele é o nosso professor de cultura visual. Pessoal, então, a próxima fala tem que ser dele, né? Ele que talvez tenha que nos dizer aqui, ele que vai trazer todas as nomenclaturas, conceituações, blá, 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 vertentes aí, possibilidades da cultura visual. Pessoal, eu não sei se a gente tem tempo ainda para mais alguma pergunta. Tarsi, me diz alguma coisa ainda? É que agora já são 6:50, né? Meu Deus, a gente começou assim. Passou rápido o tempo. Sim, eu quero sinal que foi bom. Então. Sim, né? Vocês chamam duas matracas para vir falar, né, Silvia? Eu acho que a gente pode finalizar, considerando o tempo de tela, né? Por mais que esteja gostoso, eu acho que é bom a gente se preservar um pouquinho quanto a isso, para sair com essa sensação boa também. Eu vou usar isso pro resto da vida, só deixa eu te interromper. Vou começar a usar também nos meus grupos e aquelas coisas ininterruptas que as pessoas ficam. O negócio está marcado para ter 2 horas de duração, daí começa 2h30 e eu aqui, ai gente, eu não aguento mais, eu vou usar tempo de tela, por causa do tempo de tela. Então tá, Aline. Então acho que a gente pode tá finalizando, né? E Silvia e Aline, eu fiquei assim muito tocada e foi muito bom ouvir vocês, porque de um mesmo tema vocês trouxeram perspectivas muito próprias, sabe? Muito singulares de vocês e dessa
essa personalidade, não sei, né? E é isso que me transpareceu aqui, né? E na fala da Aline, eu vi ela colocando as coisas ali, o que eu faço, tá? Eu pensei, nossa, mas isso é muito a Aline. E a professora Aline, ela é tudo isso que está fora dessa aparente docência, né? Do que a gente vê dentro de sala de aula, né? Que isso também constitui a gente. Então, eu fiquei muito maravilhada em ouvir vocês, assim, muito grata, muito obrigada por terem aceitado o convite, né? E essa situação aqui online também permite que a gente tenha isso, né? Por mais dificultoso que seja, a gente sabe da distância nesse território, nesse mapa que a gente está. Então, obrigada por cederem esse tempo, obrigada pela preparação de vocês para esse momento. É isso, não sei se a Ju quer falar algo. Não, eu fui falando o tempo inteiro durante, eu não consigo me conter. Foi lindo mesmo, né, gente? Não apenas coisas super interessantes, mas uma maneira muito leve, muito maravilhosa de falar, inclusive sobre questões muito duras, como a Silvia trouxe bastante, mas que eu acho que é justamente isso, sabe? Eu falei aqui, encantar-se e comprometer-se, né? Porque me parece muito isso, o tempo inteiro falando sobre essa possibilidade de encantamento, de envolvimento com a docência, mas sem com isso deixar de se comprometer e entendendo justamente isso como parte super importante desse processo, né? De nos constituirmos para vem cá para a docência, que é legal. É isso, obrigada, Gurias. Tá travando um pouquinho aqui para mim, eu fechei a câmera de volta, gente. E Silvia, vai ficar para mim essa ideia do agenciamento, e você precisa sentir as ideias, você falou isso, né? Eu acho que esse é um modo de cativar muito bonito. Então, acho que a gente pode finalizar com essa ideia desse sentido, né? De sentir, na verdade. Eu gostaria de, quem sabe, fazer uma fotinho, quem quisesse abrir a câmera, para a gente finalizar esse momento. É o nosso penúltimo PI do segundo semestre. 2021, né? A gente tá em 2021 ainda, né, deixa eu Aline? buscar um lugar de luz aqui. Vou soltar meu cabelo, porque Por faz favor. todo... Que bom ver A internet vocês. também tá bem ruim, daí eu não tô deixando a câmera aberta direto. Mas estava aqui acompanhando. Ai, sim, e ela também tá sempre presente nas coisas que eu tô. Eu amo essa Eu ia menina. dizer a terceira coisa com a Aline, que estou ela já não presente. deve me aguentar mais, então, falando a mesma coisa. Capaz, acho pouco, tem que aparecer mais. Querida, Mara. Pessoal, lá vai. Tá. Cadê os sorrisos? Muito obrigada, gente. Deu, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Boa noite. gente. Beijo, Obrigada Ju. pela Beijo. Beijo, Até. beijo. Obrigada. Bom final de semana. Beijo. Bom Tchau, final de tchau, tchau, semana. tchau. Tchau.